Redação Novo Tempo no ar para você que acompanha a gente pela rádio ou pela TV Novo Tempo. Estamos simultaneamente aí nos dois veículos de comunicação e no Redação Novo Tempo de hoje nós estamos nós quatro e os nossos pontinhos vermelhos aqui, né? Olha só. Será que vai dar tempo da gente falar tudo que a gente quer, já que não tem convidado hoje? Vamos ver. Bom, Suzane Lima, apresentadora do Revista Novo Tempo, seja bem-vinda. Muito obrigada. Wagner Cantor, Identidade Geral. Olá. Hélio... Falou alguma coisa, demorou. Não quer dar oi? Olá, que ele falou já tinha passado. E Hélio Moura, apresentador do Jornal da Novo Tempo. É um prazer. E pai da Mel. Pai da Mel. Muito que bem. já está correndo por aí. Exatamente. Bom, e no Redação Novo Tempo de hoje, a gente discute sobre o aumento da dívida pública federal e sobre a pesquisa que mostrou que a sensação de segurança, ou melhor, de insegurança dos brasileiros, está no mesmo nível da população do Afeganistão, é isso mesmo. E ainda a gente conversa sobre os funcionários fantasmas da Assembleia Legislativa de Goiás, que deram o que falar essa semana. Também sobre uma petição feita no Reino Unido para que fossem cobrados mais impostos das bebidas contendo açúcar. E é claro, a sua participação faz toda a diferença. A gente debate sobre esses temas aqui, mas a nossa discussão continua na internet, não é isso, Wagner? Com certeza. Olha, sempre que a gente está aqui no nosso Redação, a gente quer a sua participação. O nosso site, você já conhece, é o novotempo.com/jornalismo. Você pode conversar com a gente também através do facebook.com/ntjornalismo, Twitter e Instagram, @ntjornalismo também. Estamos aguardando a sua participação. Muito bem. E antes de a gente entrar no nosso primeiro assunto de hoje, na semana passada nós falamos aqui no Redação sobre o problema dos arrastões no Rio de Janeiro. E um telespectador nosso, o Flávio Arcanjo, de Aracaju, Sergipe, alertou que isso também vem acontecendo na região Nordeste, em cidades como Salvador e Aracaju, mas que esse problema acaba não sendo discutido por não ganhar tanta repercussão na mídia. Mas é uma situação que merece também a nossa atenção. Então, por isso, até vale aí o recado, né? O pessoal interagir com a gente e dar a sua opinião sobre temas que a gente conversa aqui, como esse nosso ouvinte. Bom, e agora a gente vai ao primeiro tema de hoje. Esta semana, uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup mostrou que os brasileiros se sentem tão inseguros quanto a população do Afeganistão, que é considerado um dos países mais perigosos do mundo. Para fazer o levantamento, o Instituto ouviu mais de 100 mil pessoas em 141 países. Para medir a sensação de segurança das pessoas, a pesquisa perguntou se o cidadão se sentia seguro ao andar à noite, se confiava na polícia local e ainda se tinha sido vítima de roubo ou conhecia alguém que teve seus bens ou dinheiro roubados nos últimos 12 meses. Será que o Brasil é tão inseguro ou faz o brasileiro se sentir tão inseguro quanto os afegãos se sentem inseguros no Afeganistão mesmo? Ou está meio exagerado? Bom, é uma pesquisa, né? É uma pesquisa. A gente já discutiu tanto sobre segurança pública aqui no Redação, né? E a gente sabe que existe muito o que melhorar aqui no Brasil com relação à segurança. Agora, quando eu ouvi, a primeira vez que eu tive contato com essa pesquisa foi através do rádio. Eu estava dirigindo, ouvindo o rádio e o pessoal estava comentando. Eu também fiz Conexão. isso, mas eu estava falando no Conexão. Você estava ouvindo Conexão? Não foi no Conexão, porque eu não estava acredito. ouvindo fora do horário do almoço. Fala que foi. Aí ele começou a me fazer perguntas, já pensou. Mas eu fiquei assustado. Afeganistão, aí foi demais, não foi não? Então, eu também fiquei assustada, só que quando eu vi aqui que 142 mil pesquisas foram realizadas em 2014 com adultos de 141 países diferentes, então eu acreditei nessa pesquisa, essa pesquisa, falando sobre a questão da... 140 e pouco pessoas foram pesquisadas, né? Foram em 141 países, isso mesmo. países. Exatamente. Então, tem uma credibilidade sim essa pesquisa. Ouviu bastante gente. Agora é interessante, no dia que a gente falou, você comentou do Conexão, apesar de você não ter ouvido Conexão nesse dia, eu estava lá e... É bom que ele fica valorizando isso, né? E a gente fez essa pergunta para os ouvintes do Conexão, perguntando, você se sente seguro na cidade onde você vive? Fizemos meio que as mesmas perguntas dessa pesquisa, mas obviamente num nível muito menor, só abrangendo os ouvintes ali do Conexão. E foi interessante, porque muita gente que estava acompanhando a gente pela rádio respondeu, eu não me sinto seguro. Eu lembro que teve uma ouvinte do Capão Redondo, em São Paulo, falou assim,
eu não me sinto seguro para andar no bairro onde eu moro. Na semana passada, era 2, 3 da tarde, o meu filho foi assaltado a menos de 10 metros da porta da minha casa. Aí um outro ouvinte, ele era de Canaã do Norte, eu não lembro exatamente o nome da cidade completo, mas era no estado do Pará, Canaã, alguma coisa. E ele falou assim, eu me sinto muito seguro aqui, acho muito tranquilo, a porta da minha casa fica aberta o tempo todo. Então, obviamente, essa pesquisa, ela mostra a realidade do Brasil, é distinta, tem lugar que as pessoas se sentem seguras e outros nem um pouco. Então, varia muito do lugar e, às vezes, numa mesma cidade, varia muito a sensação de segurança, né? Dependendo do bairro numa cidade, você pode se sentir mais seguro ou não, tem isso também. Né? E essa pesquisa, né, vale a gente ressaltar aqui, ela não reflete dados reais sobre a segurança. Ela mede a sensação das pessoas. Então, claro que existe uma relação direta sobre esse assunto, mas a pesquisa não consegue medir, não consegue ter mecanismos científicos para dizer como é a segurança do Brasil. Ela consegue dizer como as pessoas se sentem com relação a essa segurança. E outra, sobre a questão do Afeganistão, não foram que os brasileiros responderam isso, é que a quantidade de pontos no Brasil e no Afeganistão foram iguais, que né, foram 52 pontos. Mas se você parar a pensar, é mais ou menos a mesma coisa. Chegaram no pessoal do Afeganistão e perguntaram, você se sente seguro para andar à noite aí no seu país, sei lá, em Cabu? Você confia na polícia de Cabu? Você conhece alguém que foi roubado? Ou, obviamente, se tivesse uma pergunta sobre, você conhece gente que morreu num ataque à bomba terrorista? O Afeganistão está na frente do Brasil. Mas nesse tipo de índice de insegurança, os dois países, as populações sentem meio que a mesma coisa, né? E é interessante o que o Wagner levantou, que a pesquisa ela trata da sensação de insegurança da população. E o Leite pontuou muito bem que não é geral isso, né? Tem lugares na mesma cidade, ou às vezes no mesmo bairro, no ponto do bairro, as pessoas se sentem seguras. E do outro lado do mesmo bairro, as pessoas se sentem inseguras. Mas é essa questão da sensação. E as pessoas que, sei lá, costumam assistir esses programas aí de fim de tarde, na televisão, esse sensacionalismo, que passam ali 1 hora do programa com um helicóptero voando, a gente já comentou isso aqui outro dia, né, que está acontecendo uma ação policial ali. As pessoas que assistem sempre esse tipo de programa tendem a enxergar insegurança em tudo. E, por exemplo, pessoas que eu conheço lá no Paraná, quando a gente se encontra, né, quando está lá, eles falam assim, nossa, mas vocês moram em São Paulo agora, né? Deve ser tão ruim aquela sensação de insegurança, toda hora tem um assalto, toda hora tem um não sei o quê, toda hora tem um não sei o que lá, porque associam que, porque na capital, em São Paulo, em alguns pontos acontece esse tipo de coisa, se abrange para todo mundo. Mas eu acho e aí que a pessoa acha que em todo lugar é assim. E eu acho que muito disso, do que acontece, por exemplo, lá no Paraná, a hora que vocês têm essa discussão, ainda é reflexo desses programas aí de fim de tarde. Exatamente, é por isso, são pessoas que assistem esses programas e acham porque que o helicóptero, assim. ele roda aqui, né, no estado de São Paulo. Eu acho que esse negócio dos programas de televisão são muito interessantes. E eu falei da sensação porque, por exemplo, eu moro na mesma cidade, no mesmo condomínio, na mesma casa que a minha esposa. Eu fui criado no interior do estado, onde a segurança era muito tranquila. A minha esposa foi criada no centro de São Paulo, onde tem um pouco mais de dificuldade, uma cidade muito maior. Ela, por exemplo, já teve casos na família, as irmãs sofreram um sequestro relâmpago na porta de casa em São Paulo. Então, eu tenho uma sensação de segurança, de tranquilidade muito maior do que a Nani tem. Então, a Nani sempre quer conferir se todas as portas estão trancadas, todas as janelas estão fechadas, o carro está trancado, mesmo morando dentro de um condomínio. Eu já sou mais tranquilo. Lá em casa é desse jeito bobeou, também, eu deixo a porta aberta. Então, essa sensação da segurança, ela é refletida por N fatores, né? Mas olha só, não foi só a população que reclamou. O que me chamou a atenção é que os policiais também reclamaram desse tipo de situação. É claro que eles reclamaram quanto à posição que eles ocupam. E eu fiquei triste, né, de ter visto aqui que 10% é um número pequeno, mas para o caso é grave. 10% deles já disseram ter tentado suicídio, porque vive essa rotina louca, né, contra bandido, para lá e para cá. E eles reclamaram também sobre a insatisfação quanto profissionais, né, do salário, das condições, da própria corrupção que existe dentro da corporação e que a gente sabe que é real. É claro que os moradores, né, a sociedade em si está perdendo esse respeito por parte pelos policiais
E eles também se sentem ameaçados nessa situação. Então, eles também reclamaram que eles não concordam com o jeito, né, que está sendo trabalhada a segurança, e não só o cidadão comum. Agora, tem uma coisa interessante, pegando esse gancho que o Wagner falou, até no dia lá do Conexão na Rádio, eu fiquei conversando com o Breno, que é o produtor ali do jornal também. A gente meio que vive uma sensação de insegurança, se você parar para pensar, em alguns níveis, quando você começa a olhar a nossa sociedade, ou boa parte dela como um todo. Então, por exemplo, por que a gente mora em prédios? Por que a gente mora dentro de condomínios? Claro. São pequenas fortalezas dentro das cidades que a gente meio que se ajunta para, assim, se sentir mais seguro. Por que tem muros tão altos na frente da casa das pessoas? Por que tem cerca elétrica? Porque a gente, de alguma maneira, vive uma sensação de segurança. E aí você vai para alguns lugares, no interior do Brasil, às vezes você tem essa sensação de segurança, mas outros lugares do interior do Brasil, ou mesmo em outros países, tem gente que não tem muro em casa. A porta da casa é para a rua. Por que a gente tem aquela imagem muito clara nos filmes americanos, né? Daquele gramado, no máximo uma cerquinha branca ali, mas às vezes nem isso tem, e logo a casa direto com a rua. Mas isso em alguns lugares do próprio Estados Unidos, porque em outros lugares dos Estados Unidos a violência também é altíssima, né? E também tem os grandes prédios e tudo mais, né? Mas é uma coisa que tem bastante nos Estados Unidos. Tudo vai dessa sensação de segurança que tem uma relação direta com a segurança real que existe no local, né? Agora tem um dado que eu achei interessante da Organização Mundial da Saúde que a nossa produção trouxe para a gente, é o seguinte: considerando a quantidade de homicídios para cada 100 mil habitantes, no ano de 2014, de acordo com esses dados da OMS, o Brasil teve um índice de 25,81, ou seja, 25,81 homicídios, quase 26 homicídios para cada 100 mil habitantes. E de acordo com a OMS, taxas acima de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes configuram nível de epidemia. E o Brasil, dentro desse âmbito mundial, dessa pesquisa que a gente começou o programa falando, da pesquisa Gallup, o Brasil está entre os 15 piores países do mundo na sensação de insegurança. O pior é a Libéria e o melhor é Singapura, na Ásia. Então é uma coisa interessante para pensar. A gente não é só uma questão, sei lá, do que o brasileiro está sentindo, mas é da gente frente a outros países do próprio mundo, né? Bom, gente, pode falar, Suene. Não, você falou sobre os dados, e uma coisa que Júlio, sociólogo, ele realiza esse mapa da violência, ele diz que muitos dados, eles são omissos, porque na hora de relatar, alguns lugares entendem diferente a maneira de registrar a violência. Então, pode ser que dentro desses dados ainda estejam aqueles que de repente foi relatado ou que nem foi descoberta a causa da morte. O que pode ser mais ainda, né? Ou seja, pode ser pior, não melhor, né, nesse caso. Exatamente. Isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui com esse bloco, mas depois do intervalo a gente discute sobre o aumento da dívida pública federal. Não saia daí porque o Redação Novo Tempo volta já.